Olá, sejam muito bem-vindos! O nosso papo de hoje é sobre um assunto fascinante. Afinal, como é que os morcegos comem? E olha, a resposta vai muito, mas muito além daquela imagem de vampiro que todo mundo tem na cabeça. Se você também curte desvendar os mistérios da ciência, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Agora sim, vamos mergulhar nesse universo. Pois é, quando a gente pensa em morcego, a primeira coisa que vem à mente é vampiro, né? Mas será que a dieta de todos eles se resume a isso? A gente vai ver que a realidade é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. Para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entrar no mundo secreto dos morcegos. E que mundo! É uma ordem de mamíferos com uma variedade incrível. São mais de 1.400 espécies espalhadas por quase todo o planeta. A verdade é que essa fama de vampiros da noite só se aplica a uma minoria bem pequena. A imensa maioria tem papéis ecológicos que são, vitais. Eles são tipo os jardineiros noturnos das florestas, polinizadores de plantas que só abrem à noite e, ainda por cima, um verdadeiro exército aéreo que controla pragas nas nossas plantações. Então, se a maioria não bebe sangue, o que tem no cardápio? Vamos dar uma olhada agora nos principais grupos alimentares. E isso não define só o que eles comem, mas também como eles ajudam a moldar o mundo à nossa volta. Bom, cientificamente, a gente pode dividir os morcegos em 3 grandes grupos. Temos os frugívoros, que são essenciais para reflorestar áreas, porque eles saem espalhando sementes por aí. Os insetívoros, que são verdadeiros pesticidas naturais. Eles devoram toneladas de insetos e ajudam demais a agricultura. E claro, existem os hematófagos, aquele grupo pequeno que se alimenta de sangue e que acabou dando origem a tantas lendas. E é justamente essa dieta, a dos hematófagos, que, apesar de ser de umas poucas espécies, tipo 3 em mais de 1.400, foi a que capturou a imaginação de todo mundo. E é ela que nos leva a uma conexão de saúde pública bem séria. O hábito alimentar dos morcegos hematófagos faz deles transmissores eficientes de uma doença muito grave, a raiva. Vamos entender agora como essa conexão funciona e por que ela é tão importante, principalmente aqui nas Américas. O culpado de tudo é o vírus da raiva. Ele é um agente que ataca direto o sistema nervoso central. E o grande problema é que depois que os sintomas aparecem, a doença é quase sempre fatal. É por isso que a prevenção e um diagnóstico rápido são absolutamente cruciais. E aqui está o ponto-chave da questão. Na nossa região, na América Latina, uma espécie em particular de morcego, o Desmodus rotundos, é o principal responsável por passar o vírus adiante, principalmente para o gado, cavalos, mas que também representam risco para nós, humanos. Esse diagrama aqui ilustra essa complexidade de um jeito brilhante. Reparem no ciclo aéreo, onde estão os morcegos. Eles podem passar o vírus para os animais do ciclo rural, como o gado, e também para o ciclo silvestre. E o mais sério é que esses ciclos se conectam e os humanos podem acabar sendo infectados por qualquer um deles. E olha que incrível, a ciência hoje consegue rastrear a origem do vírus com uma precisão impressionante. Aqui no Brasil, por exemplo, os cientistas já identificaram diferentes variantes genéticas. A variante 3 está ligada diretamente ao morcego vampiro, mas, curiosamente, as variantes 4 e 6 vêm de morcegos insetívoros, o que mostra que, embora o risco seja bem menor, eles também podem carregar o vírus. E tudo isso nos leva a uma verdadeira história de detetive científico. Quando existe a suspeita de que um animal está com raiva, como é que os cientistas fazem para confirmar isso no laboratório? O processo é meticuloso, fascinante e, claro, vital. Porque, veja bem, essa confirmação não serve só para saber do que o animal morreu. Ela dispara todo um protocolo de saúde pública para proteger pessoas e outros animais que possam ter tido contato. Então, a pergunta é: como se chega a essa confirmação? É uma jornada que começa no campo e termina no microscópio. Primeiro, a amostra principal, que é o cérebro, é coletada com o máximo de cuidado. Depois, lá no laboratório, uma necrópsia bem minuciosa separa fragmentos de áreas específicas. E, por fim, esses pedacinhos são usados para criar impressões em lâminas, como se fossem carimbos biológicos, prontos para análise. A investigação já começa com segurança máxima. A cabeça do animal é presa com firmeza num equipamento chamado morsa. Isso garante que os cortes para acessar o cérebro sejam super precisos e minimiza qualquer risco para o profissional do laboratório. Cada passo aqui é calculado. Agora, um detalhe muito interessante nessa imagem é a ferramenta. É uma serra manual.
O uso de serras elétricas é proibido porque elas podem criar aerossóis, que são partículas minúsculas no ar que podem conter o vírus. Ou seja, todo o procedimento é pensado para conter o perigo e proteger os cientistas. E aqui, a gente chega no momento de preparar a evidência. Um fragmento bem pequeno de tecido, geralmente do hipocampo ou do cerebelo, é pressionado de leve contra a lâmina. É esse carimbo de células, finíssimo, que vai ser colorido e levado ao microscópio em busca da prova definitiva da infecção. E o que os cientistas estão procurando? Bom, a prova do crime são os chamados corpúsculos de Negri. Eles são basicamente fábricas de vírus que se formam dentro dos neurônios infectados. Se um cientista encontra essas estruturas, é o sinal definitivo da doença, não tem mais dúvida. E aqui está, a prova final. É exatamente essa a aparência de um diagnóstico positivo no microscópio, com a coloração de Sellers. O citoplasma da célula nervosa fica rosa, o núcleo azul, e ali, inconfundível, o corpúsculo de Negri avermelhado. A presença dele fecha o caso. Diagnóstico: raiva. Depois de passar por toda essa jornada da ecologia dos morcegos até o diagnóstico no laboratório, fica bem claro que a nossa relação com eles é complexa. A gente precisa entender para poder coexistir de uma forma segura. Então, vamos resumir o que a gente viu. Vimos que a dieta dos morcegos é super variada e que a maioria deles é benéfica para os ecossistemas. Entendemos que o risco da raiva, embora seja real, está concentrado em espécies bem específicas. E acompanhamos o processo científico rigoroso para detectar o vírus. E o mais importante de tudo, com conhecimento, a gente consegue trocar o medo por respeito e por ações de controle inteligentes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final muito importante. Como é que a gente pode proteger a saúde pública e, ao mesmo tempo, conservar essas criaturas que são tão essenciais? O desafio não é eliminar os morcegos, mas sim gerenciar o risco de forma inteligente. E a ciência nos dá as ferramentas para achar esse equilíbrio. Muito obrigado pela companhia. Para mais investigações como essa, não se esqueça de se inscrever. Até mais!